Êxodo 17. Podemos ler assim ou não? Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Onde? Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos ensina mais uma noite. É o primeiro dia de uma nova semana, ó Pai, e nós queremos sair daqui com a direção que vem do alto, com uma palavra do Senhor dentro do nosso coração, mas também permeando os nossos pensamentos. Nós queremos sair daqui cheios da Tua presença. Nós queremos sair daqui com a certeza de que o Senhor está conosco. Conceda essa certeza a cada um que aqui está, mediante a Tua palavra, que a palavra produza um efeito dentro deles, que a palavra, meu Senhor, possa quebrar agora toda barreira, todo obstáculo, que a palavra do Senhor dê forças a quem não tem, renove o que está cansado, ponha de pé o que está caído, cure o que está enfermo. Oh meu Deus, os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está rendido, precisamos tanto do Senhor. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. É o povo que Deus tirou do cativeiro. É o povo que no cativeiro a única coisa que tinha, sendo deles mesmo, era o chicote no lombo. Não tinha nada mais. Era o povo que no cativeiro não tinha nem o direito de ficar com os próprios filhos, porque o faraó em questão estava mandando matar as crianças. É o povo que dentro do cativeiro não tinha uma perspectiva de futuro melhor. Eles esperavam que o amanhã fosse pior do que o hoje, porque a opressão estava sendo progressiva, estava aumentando as cargas, estava aumentando o problema dia a dia. É o povo que não tinha paz, é o povo que não tinha sossego, é o povo que não tinha alegria, é o povo que não tinha prazer em estar vivo, tanto não tinha que rasgar o coração, clamar ao Senhor. Deus disse que ouviu o clamor e o choro. E o choro não era de alegria, era choro de desespero mesmo. O povo estava desesperado. Então eu estou falando de um povo que há bem pouco tempo antes disso aqui, não tinha nada. Estava na condição de se olhar num reflexo da água e dizer: eu não sou ninguém. É um povo que não tinha um dia de paz. Era chicote no lombo, opressão, carga pesada. E esse povo, Deus visitou, tirou do cativeiro, colocando à frente deles uma liderança. Levantou Moisés para que aquilo fosse possível, porque no meio deles mesmo não dava para levantar ninguém. Todo mundo destruído, todo mundo acabado. Deus levanta Moisés, faz Moisés voltar ao Egito e liderar aquilo que a gente conhece como Êxodo. Então vai esse povo sair do cativeiro, e esse povo vai ser conduzido, a gente sabe por quem. Não era Moisés, era Deus. Moisés era o instrumento, Deus era aquele que estava no controle de tudo. Esse povo, diante deles, Deus abre o mar.
eles passam por dentro do mar. Imagina o semblante deles, vendo o que está acontecendo diante dos olhos deles. O mar se abre, abriu o mar diante deles. Eles atravessam o mar. Eles chegam a um lugar 3 dias depois de atravessar o mar, onde eles estavam com sede. Caminharam 3 dias, deram sede, e quando vão beber da água, a água é amarga, carregada de potássio, por isso amarga. Quem está caminhando 3 dias, já está dando cãibras, e o remédio para cãibra é potássio. Eles bebem da água amarga e não entenderam que aquilo era Deus providenciando para eles o remédio que no momento eles precisavam. Eles reclamaram da água. Deus mandou Moisés cortar uma madeira, jogar na água, e a água que era amarga agora ficou agradável ao paladar deles. Aí antes desse texto que lemos, a gente vê que eles estavam em um lugar que era um deserto. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim. Mas naquele deserto eles também presenciaram um milagre. E um milagre que não saiu mais da vida deles até eles entrarem na terra prometida. Que milagre? Um alimento que descia do céu. Um alimento que descia no céu e estava diante da tenda de cada um deles todos os dias pela manhã. Antes deles acordarem, Deus colocava o alimento diante da tenda deles. Deus estava providenciando o que eles precisavam enquanto eles estavam dormindo. Eles abrem a tenda e está ali diante deles o alimento. O trabalho que eles têm que fazer é sair de dentro da tenda e ir ali e colher, pegar o que Deus fez descer do céu. No Egito eles estavam comendo pepino, alho e cebola. No deserto eles vão comer o maná que Deus envia. E o nome maná quer dizer o que é isso. Porque foi essa a reação deles quando eles viram aquilo. Aquilo que? Aquela mistura. Eles abrem a tenda e quando olham eles perguntam, o que é isso? Aí ficou o nome maná. E tinha sabor de mel, cheiro de baunilha, sabor de mel. A princípio eles comem daquilo e ficam maravilhados com aquilo que eles estão comendo. Por quê? Porque é milagre. Como é que pode isso? E a ordem de Deus era o seguinte, colham todos os dias. No dia que você for sair para pegar, você só pegue o suficiente para aquele dia. Se deixar para o outro dia, vai ficar podre. E o que Deus está fazendo com isso? Estimulando esse povo a buscar a Ele todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai o mês. O pão nosso de cada dia nos dê esse ano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É busca diária. E era isso lá no deserto de Sim. Eles todos os dias tinham que ir buscar o maná que estava ali. No 6º dia, eles poderiam colher para o dia seguinte, porque no sábado eles não iam colher. E estava acontecendo exatamente do jeito que Deus estava mandando. No capítulo anterior a esse que lemos, o 16, no versículo 22, vai dizer que ao 6º dia eles colheram pão em dobro. Para quê? Para aquele dia e para o dia seguinte. Deus estava cuidando dos detalhes. Só que eles estão no deserto. Eles estão no deserto. Mas Deus estava cuidando dos detalhes. Deus estava mandando pão. Mas eles estavam no deserto. Eles estavam no deserto. Mas Deus estava mandando o pão. Não fica diferente quando a gente pensa assim? E agora? E agora eles vão sair do deserto de Sim. Eles saem, toda a congregação, não ficou ninguém para trás. Eu gosto disso, porque aquele deserto não foi capaz de matar ninguém. Aquele deserto não foi capaz de destruir ninguém. Ninguém ficou para trás no deserto. Ninguém foi esquecido no deserto. Ninguém ficou desamparado no deserto. Porque olha o que o texto diz. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto. Saíram daquele deserto. Quem? Os fortes, mas os fracos também. Os mais velhos, mas as crianças também. Aqueles iguais a você, mas os idosos também. E quem estava cansado, ficou para trás não. Deus tirou de lá também.
Porque a gente serve a um Deus que não deixa ninguém para trás num deserto. O deserto não matou esse povo, a escassez não matou esse povo. O deserto de Sim mataria qualquer outra pessoa, mas o deserto de Sim não seria capaz de matar quem tinha promessa. Essa luta que você está enfrentando pode até acabar com alguém, mas com você não acaba. Você tem promessa, Deus te chamou, te escolheu, você aceitou o convite dele de vir, você abriu o seu coração para Jesus. Aquilo que te mataria não te mata mais, aquilo que te destruiria não te destrói mais, porque agora você não anda sozinho, tem alguém contigo aí. Toda a congregação, todo mundo. Os bonitos saíram, mas os feiosos também. Até os feios saíram do deserto. O deserto não foi capaz de destruir ninguém. E agora eles saem do deserto pelas suas jornadas. Segundo o mandamento do Senhor, Deus mandou sair. Deus mandou sair do deserto. Me ajuda a pregar hoje? Olha para o teu irmão e diga para ele: sai do deserto, sai. É estranho eu ter que pedir a você para dizer isso para o seu irmão. É para você me ajudar a convencer ele. Que desculpa falar isso, mas tem gente que não quer sair do deserto. Tem gente que quer continuar chorando miséria. Tem gente que quer continuar fazendo com que alguém sinta pena. Tem gente que quer continuar contando história triste para ver se alguém chora. Tem gente que quer continuar vivendo a síndrome do patinho feio. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se lembra de mim. Tem gente que quer continuar mergulhado na autocomiseração. Tem gente que quer continuar com um pires na mão, esperando uma migalha lançada da mão de alguém. Tem gente que quer postar fotinha triste dizendo: se sentindo triste, arranca aquilo de lá. Tem gente que não quer sair. Quando eu abro a Bíblia e vejo que foi necessário Deus mandar sair, é sinal que se Deus não mandasse sair, tinha gente que ia fazer um banquinho no deserto e ficar sentado lá, para ver se alguém jogava uma moeda. Deus manda sair do deserto. E quando Deus manda sair do deserto, é porque Deus já tem preparado o melhor lugar. Ei, reage hoje, porque Deus tem coisa melhor para você. Essa semana vai ser diferente. Deus tem coisa melhor para você. Já está na hora de acabar esse deserto aí, não está não? Já está na hora de cessar esse sofrimento aí, não está não? Será que não já apanhou demais da vida, não? Ei, não está com as costas calejadas lá, não? Já chega, já está na hora de se levantar, sacudir essa poeira e seguir em frente. Sai do deserto, sai, sai, sai. E eles vão sair. E eles vão acampar em um lugar chamado Refidim. Qual o nome do lugar? Chegaram. Fala aí, ô bonitão. Cheguei. Chegaram lá. Quem vê chegando não tem noção do caminho que teve que atravessar. Quem vê chegando não tem ideia de onde Deus tirou para conseguir chegar até ali. Quem vê essa turma chegando em Refidim não tem noção do quanto essa turma já apanhou dentro do Egito, do quanto essa turma aqui já ralou para atravessar deserto, não tem noção. Só o fato de chegar ali já é milagre. Posso falar assim ou não? Quem vê você chegando aqui dentro dessa igreja acha que é fácil, mas não tem noção das coisas que você já enfrentou na vida para conseguir chegar até aqui. Na verdade, você só conseguiu chegar porque Deus te trouxe. Se não fosse Deus te trazer, você jamais conseguiria ter chegado. Aquele deserto lá já teria matado você. De modo que só olhar para o lado e ver que tem alguém sentado aí, irmão, parecendo que é um santinho hoje em dia, né? Tá bonito, tá com aspecto diferente. Você não sabe como é que estava essa vida lá fora. Você não sabe como é que estava esse irmão no Egito. Parecia um flagelo, todo destruído, arrasado no chão. Deus foi lá, pegou, levantou, libertou, curou, sarou, alimentou, sustentou, trocou até a roupa e está conduzindo para chegar até aqui. Olha para alguém e diga: ainda bem que você chegou. Chegar aqui já é milagre.
2023, setembro, você dentro de uma igreja já é milagre. Muitas vezes nós não temos noção do que a pessoa que está na nossa frente ou do nosso lado precisou passar para chegar aqui. Sabe do que eu me lembrei agora? De Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, Jesus entra com os discípulos no barco e atravessa para o outro lado, que era o lado de Gadara. Aí o texto vai dizer que chegando ele do outro lado, a região dos gadarenos, desceu do barco. Irmão, quem viu aquele barco chegar naquela praia do outro lado, não tem noção do vento forte que aquele barco teve que enfrentar no meio daquele mar. Quem viu aquele barco com os discípulos de Jesus chegar do outro lado, não tem noção do tamanho das ondas que aquele barco teve que enfrentar no meio daquele mar. Não tem noção da tempestade que eles tiveram que enfrentar para conseguir chegar do outro lado. Pessoas para chegar aqui também já enfrentaram um vento forte. Pessoas para chegar aqui também enfrentaram tempestade. Pessoas para chegar aqui já enfrentaram depressão, já enfrentaram síndrome do pânico, já enfrentaram medo de olhar para a gente. Por quê? Porque gente muitas vezes faz mal para a gente, e quando gente faz mal para a gente quer se afastar de gente. Então você não tem noção de como foi difícil para algumas pessoas chegarem até aqui. Por exemplo, em Marcos 5, para chegar do outro lado, eles enfrentaram vento, tempestade e água dentro do barco. Foi ou não foi, Oswaldo? Vento, tempestade e água dentro do barco. O vento e a tempestade, o vento Jesus repreendeu, o mar Jesus mandou ficar quieto, mas e a água do barco quem teve que tirar? Os discípulos. Foi Jesus que fez a parte dele. Jesus fez a parte dele, mas os discípulos precisaram abaixar, pegar água e jogar para fora do barco, para o barco não afundar. Então, meu irmão, Jesus fez para que você chegasse até aqui, mas me permita nessa noite te dar os parabéns, que se você também não tivesse feito a sua parte, você nem de pé estaria mais. Aí eles chegaram a Refidim, e Refidim quer dizer lugar de descanso. Lugar de descanso depois de um deserto. Porque eles estão vindo de um deserto, Luciana. E quem está vindo de um deserto, tudo que está precisando é de um lugar de descanso. Hoje eu vim aqui te dizer, é simples o que eu vim te dizer. Eu vim te dizer que Jesus tem uma Refidim para você. Eu vim te dizer que existe um lugar ou um momento, eu não sei como que isso se encaixa em sua vida, existe uma fase de Refidim que já está chegando à sua vida. Como assim? A fase onde você vai poder respirar, a fase onde você vai poder descansar. Meu Pai, se Refidim for essa semana, como tem gente aqui que vai agradecer. Meu Deus, se o Senhor colocar os pés dos meus irmãos em Refidim já nessa segunda-feira, como tem gente aqui que vai respirar aliviado, e eu estou sentindo aqui que é exatamente isso que Deus vai fazer. Deus tem uma Refidim para você descansar. Quem está comigo para dar glória a Deus? Não tem coisa melhor nesses nossos processos de deserto do que encontrar uma Refidim. Deserto, a gente não aguenta, né? Deserto, aquela luta com o filho, deserto. Aquele desemprego, deserto. Uma enfermidade que surge do nada, deserto. Um levante de um colega de trabalho, deserto. Um familiar que está endemoniado e decidiu mirar na gente, deserto. Um problema no casamento, deserto. Uma dificuldade emocional, uma crise interna, que você não consegue nem entender por quê, que você está tomando algumas atitudes, você não está nem se reconhecendo. O que é isso? É deserto. E nessas nossas fases de deserto, que todo mundo passa por isso, ninguém aqui está dentro de uma redoma de vidro, imune às lutas do dia a dia, não. Nós estamos sim expostos às lutas do dia a dia. A diferença é que a gente tem Deus na nossa vida, mas nessas nossas fases de deserto, nesses nossos processos difíceis, tudo que a gente precisa é de um pouquinho de tempo para respirar, é de um porto, de um lugar seguro, de um cantinho de descanso. A gente precisa
entre um deserto e outro da vida, encontrar uma Refidim, um lugar de descanso. Deus tem Refidim para você. Eu vou falar isso até você absorver isso. Eu vou falar isso até você importar. O que é isso? Importar é trazer para dentro. Se importe com aquilo que eu estou falando. Deus tem uma Refidim para você. No lugar desse coração agitado aí, traga isso, olha, para dentro desse coração. Deus tem uma Refidim para você. Sabe, esse teu pensamento acelerado que está aqui no culto, mas já pensando nos problemas de amanhã, para um pouquinho essa mente aí, dá uma ordem, dá um comando para essa mente e diga para você mesmo: Deus tem uma Refidim para mim. Eles chegam a Refidim. Só que quando eles chegam a Refidim, lugar de descanso, eles sentem sede. E cadê a água? Não tem. Lugar de descanso que não tem água, a gente já vai entender por quê. Quando eles chegam na Refidim, que é lugar de descanso, não tem água. E agora que tem um líder, Moisés. Aí esse povo vai até Moisés, Josias. Para quê? Para pressionar Moisés, está no texto. Eles pressionam Moisés, eles contendem contra Moisés. Por quê? Porque na cabecinha deles, Moisés tem que ter a resposta. Por que vocês acham que a gente tem que ter resposta para tudo? Quem disse que a gente tem que ter resposta para tudo? Quem falou que tudo tem que ter uma explicação lógica? E quando eu digo lógica, é uma explicação que a gente consiga entender. Por que eles chegam em Refidim e não tem água em Refidim? Aí eles vão para cima de Moisés, porque eles querem saber de Moisés aquilo que eles não sabem. Que eles não sabem o porquê, Rayane. Eles não sabem o porquê que não tem água ali. Aí eles vão falar com Moisés, porque na cabeça deles, Moisés tem que saber. Aí eles vão, pressionam Moisés, contendem, brigam com Moisés. Aí Moisés vai dizer: por que vocês estão contendendo comigo? É Moisés dizendo para eles: eu não sei por que não tem água aqui. Eu não sei. Moisés, dá um jeito. Como? Resolva isso. De que maneira? Eles vão em cima de Moisés e pressionam. E o que Moisés vai fazer? Moisés vai falar com Deus. Moisés é o líder, o povo quer água, ele, Moisés, não tem água para dar para esse povo. Ele não sabe o porquê. Vamos lá. Moisés não tem a resposta. Moisés não tem a água. Moisés não sabe. Aí o que Moisés vai fazer? Perceba que Moisés está no meio deles. O jeito que Deus fala com Moisés, fica óbvio, claro, que Moisés está no meio deles. No meio de quem? No meio de quem está reclamando. No meio de quem está murmurando. No meio de quem está dizendo: eu não aceito isso. No meio de quem começou a dizer assim: ó, lá no Egito estava melhor. Essa turma aqui atravessou pelo meio do mar. Agora eles estão dizendo: no Egito estava melhor. Essa turma aqui bebeu água em Mara, mas agora eles estão dizendo: no Egito estava melhor. Essa turma aqui comeu maná, rapaz. Na língua deles ainda tem ali o sabor do maná. Mas eles estão dizendo: no Egito estava melhor. E onde é que Moisés está? No meio deles. Está aí no texto. Moisés está no meio deles. Então a gente começa já a ligar os pontos. E por que a gente começa a ligar os pontos e a entender por que quando eles chegam em Refidim, Deus já não se antecipou e colocou água em Refidim para eles? Porque Deus queria tirar Moisés do meio deles. Quando Deus quer tirar você do meio de alguns, Deus cria uma dificuldade para você entender que o meio deles não é o teu lugar. Ele chega, se foi Deus que conduziu, como é que Deus me conduz para um lugar que não tem água? Será que Deus não sabia que não tinha água em Refidim? Ou será que foi o próprio Deus que impediu o Refidim de naquele dia ter água? Porque se Refidim é lugar de descanso, como é que tem um lugar de descanso na saída de um deserto que não tem água?
Tem fonte que Deus seca. Para quê? Para me tirar do meio de alguns que eu não deveria estar. Moisés vai falar com quem sabe, porque eles vêm falar com Moisés e Moisés não sabe. Moisés não sabe, mas sabe quem sabe. Moisés não tem água, mas sabe quem tem. Moisés não pode, mas sabe quem pode. Moisés não tem saída, mas sabe quem tem. Aí o que Moisés vai fazer? Moisés vai falar com Deus. Moisés, Laura, não falou com Deus do meio do povo. Sabe o que Moisés fez? Foi para um canto. Moisés sai do meio deles, vai para um canto e vai falar com Deus. Você está entendendo por que em alguns momentos falta o que você está precisando? Não é para que continue a falta, é para que você volte para aquele canto. Que canto? Aquele canto que você orava, aquele canto que você chorava, aquele canto em que você cantava hinos de adoração a Deus, aquele canto em que você sentava para ler a Bíblia, aquele cantinho de oração que a gente sempre diz aqui, aquele cantinho de consagração, aquele cantinho de santificação. Quem sabe você já até desfez desse canto lá na tua casa. Quem sabe na tua casa nem tenha mais um lugar assim. Quem sabe na tua casa já não tenha mais esse lugar de separação. Porque Moisés em Refidim não prepara um lugar para ele e Deus. Mas Deus queria ter um lugar com Moisés em Refidim. É por isso que não tem água. E é por isso que a turma bota pressão nele. Deus quer que Moisés vá para o canto. Que canto? O canto da comunhão com ele. O canto da oração, o cantinho onde eu não ouço a voz de quem murmura, mas eu ouço a voz de quem me direciona. O cantinho onde eu não entro ruim e saio pior. O cantinho onde eu chego quebrado e saio restaurado. O cantinho onde eu não chego chorando e saio pranteando. O cantinho onde eu chego chorando, mas levanto sorrindo. O cantinho onde eu não chego de cabeça baixa e saio me arrastando, mas o cantinho onde eu chego de cabeça baixa, mas eu saio de cabeça erguida. Cadê o teu canto? Cadê o teu cantinho com Deus? Cadê o seu lugar de oração? Moisés vai ter que buscar, porque o povo, olha o que Moisés vai dizer, ó, lá no cantinho com Deus: Senhor, não tem água, e o povo está a ponto de me apedrejar. Se o povo já está a ponto de apedrejar, é que o povo está falando e ele não está orando. O povo está reclamando e ele não buscou a Deus para orar. O povo está se lamentando e ele ainda não foi a Deus para orar. Aí o povo começa a aumentar o estresse, aumentar a fúria, aumentar a ira, a ponto de já olhar para a pedra no chão e dizer: ou ele faz alguma coisa, ou a gente vai arrebentar ele na pedrada aqui. Dá para entender que para Moisés aqui teve que aumentar a pressão para ele se dirigir para o canto da oração. Que é isso? Não retrata a nossa vida, não. Porque tem hora que a gente só vai para o canto da oração quando aumenta a pressão. Enquanto não havia o risco de apedrejamento, ele está aonde? No meio do povo que está murmurando. O povo está murmurando, ele está no meio. O povo está reclamando, ele está no meio. Olha aqui para mim. Ou você sai do meio de quem murmura, ou então você vai ficar doente. Você vai morrer. Que não há ser humano que aguente isso. Sai do meio dessas rodas de lamentação e de murmuração. Moisés tinha que sair, porque o que Deus tem para Moisés é muito grande, para Moisés ficar perdendo tempo no meio de murmurador. Se você não pegar essa para a tua vida, está faltando o quê? O que Deus tem para a tua vida é muito grande, para você ficar perdendo tempo em roda de gente que só fica reclamando e se lamentando da vida. Sai daí! Ele vai falar com quem resolve.
Ele vai falar com quem tem a resposta que ele não tem. Nem sempre a gente tem resposta. Apóstolo, o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Saiba aonde recorrer. Não sabe o que fazer? Não está com resposta para essa sua causa? Apóstolo, Deus não está me respondendo. Não está te respondendo agora no culto. Não, apóstolo, não está me dando a direção que eu preciso para resolver o meu problema de amanhã. Está te dando a direção sim. Apóstolo, Deus ainda não me respondeu. O senhor nem sabe qual é a minha causa. Eu não sei qual é a sua causa. Mas a resposta de Deus para você é o seguinte, ó, vai para o cantinho da oração. Vem falar comigo no cantinho da oração. Porque eu não vou falar enquanto você não se posicionar lá. Moisés vai ter que se posicionar no cantinho da oração. O que é isso? É voltar a ser dependente. O que é isso? É voltar a ser tomado pela necessidade de ouvir a direção de Deus para absolutamente tudo. Ser dependente de ouvir a voz de Deus para absolutamente tudo é dizer para Deus o seguinte: toda vez que eu tento fazer sozinho, eu faço besteira. Eu preciso que o Senhor me direcione. Senhor, fecha esse negócio ou não? Senhor, aceita essa proposta ou não? Senhor, aperto aquela mão ou não? Senhor, vou para tal lugar ou não? Senhor, saio daqui agora ou não? Permaneço aqui, tudo. Moisés vai falar com Deus. Moisés volta para o cantinho da oração e vai falar com Deus. E o que Moisés precisa? Água. Precisa de quê? Ele precisa de água, Ramires. Aí ele vai falar com Deus. Qual é a necessidade dele? Senhor, o povo está pedindo. Olha o que Deus vai falar para ele, ó. Moisés, sim senhor, passa à frente do povo. Percebeu? Percebeu qual é o X da questão? Passa à frente do povo. O que é esse passo? Eu estou aqui. O que é esse passa à frente do povo? É saia do meio deles. Saia do meio deles. Não fica no meio dessa turma que está reclamando e murmurando. Passa diante do povo. Se você ficar no meio deles, você vai virar um deles. Só que eu não te chamei para ser murmurador. Eu não te chamei para ser ingrato. Eu não te chamei para andar de cabeça baixa e dizendo que no Egito estava melhor. Eu te chamei para estar à frente do seu tempo. Passa adiante deles. Irmão, vou ter que insistir nisso aqui. Dá uma sacudida em alguém, pelo amor de Deus, e diga para essa pessoa: sai do meio deles. Sai do meio deles, Moisés. Passa à frente do povo. Saia desse meio desse povo que está murmurando, se lamentando, reclamando da vida. Não faça o que eles estão fazendo, Moisés. Não fale o que eles estão falando, Moisés. Passa diante deles. Vem para a rocha. Se coloque sobre a rocha. Vira a rocha. Vem para a rocha. Se coloque sobre a rocha. Vira a rocha. Porque eu estarei ali com você. Estou terminando. Porque é estranho que eu vou te dizer, mas é a verdade. Para quem estava murmurando, Deus deu água. Para Moisés, Deus deu a sua presença. Apóstolo, eu estou com dor, não estou aguentando mais. Deus, tira essa dor dessa pessoa agora. Se você se contenta só com Deus tirar a sua dor, que essa dor desapareça agora, em nome de Jesus. Eu estou desempregado, não aguento mais. Senhor, abra a porta para esse que está aqui reclamando que está desempregado, em nome de Jesus. Que amanhã um telefone toque e que ele comece a trabalhar. Ah, meu filho! Senhor, faça aquele filho acalmar, em nome de Jesus. Se o problema dele é o filho, resolve esse problema, Pai, em nome de Jesus. Se o problema dele, Senhor, é a falta do alimento em casa, seja provedor agora, em nome de Jesus.
Se o problema deles, Senhor, é uma enfermidade, resolva esse problema agora. Faz esse nódulo sumir, essa dor desaparecer. Meu Pai, se o problema deles é alguma coisa que está aqui neles, faz sumir agora. Faz sumir agora, Pai. Eu estou te pedindo, Pai. Eu estou te pedindo, Pai. Faz sumir agora, em nome de Jesus. Se o teu problema é esse, Deus está resolvendo agora. Porque se você estava murmurando por causa disso, Deus está resolvendo a tua vida agora. Para o povo que estava murmurando, Deus deu a água. Para o Moisés que se separou, Deus deu a sua presença. Deixa eu te dizer uma coisa: se você só queria cura, o culto para você acabou. Se você só queria o emprego, o culto para você já acabou. Se você só queria a solução de uma dorzinha de cabeça, o culto para você já acabou. Se você só queria pagar uma conta, amanhã você vai pagar. Fica tranquilo, você vai pagar essa conta amanhã. Então o culto para você acabou já, acabou agora. Se você só queria resolver essa questão aí, pela qual você estava reclamando e murmurando, o culto para você terminou agora. Mas se você quer a presença de Deus, vem comigo subir na rocha. Se você quer a presença de Deus, o culto para você pode ficar diferente agora. Se você não quer só a cura, se você não quer só o emprego, se você não quer só uma massagem nas costas, se você não quer só a solução de um probleminha, se você não está querendo só um dinheirinho, então vem comigo, porque eu estou a fim de adorar a Ele, eu estou a fim de atrair a presença dEle, eu estou a fim de ser cheio do Espírito Santo. Eu só queria resolver o meu problema. Pega reta. Pega reta. Se só queria resolver o teu problema, o culto para você acabou. Está resolvido já. Ah, mas se Deus não fez, me cobra ali depois. Eu não estou aqui brincando com Deus. Eu sei do que eu estou falando. Você só queria resolver um probleminha, o culto para você acabou. Pode se dirigir para a sua residência. Agora, se tu está querendo a presença de Deus, porque para o povo que reclamou, Deus deu a água. Para o Moisés que se separou, Deus deu a sua própria presença. Eu quero muito mais do que água. Eu quero mais do que o emprego. Eu quero mais do que cura. Eu quero mais do que a solução de um probleminha. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero a presença dEle. Eu quero ser tomado por Ele. Eu quero ser cheio da presença dEle. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer vai atrair agora, como adorando a Ele. Você vai atrair a presença dEle para a tua vida agora.